Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento do Reflexões do Evangelho. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os itens 18 a 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Bem-aventurados os aflitos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer, sobre o mal e o remédio, porque para cada dor que a gente experimenta existe um remédio salutar, sobre a questão de que a felicidade não é deste mundo e sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Também a gente vai falar um pouquinho sobre aquela afirmação, sabe, que às vezes a gente faz e que às vezes a gente escuta outras pessoas fazendo também, mais ou menos assim: as pessoas boas morrem, mas as pessoas ruins ficam vivas. E que não deveria ser dessa maneira. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. No item 18, o Espírito Lacordaire nos lembra que quando Cristo nos disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de um modo geral a todas as pessoas que sofrem. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós sofremos de alguma maneira. Então, se todos nós sofremos, qual que é o X da questão? É que poucos sabem sofrer bem. O que o Espiritismo vem nos explicar é que são poucas as pessoas que compreendem que somente suportando bem as provas que chegam até nós é que seremos consolados. Então, se o bem sofrer é saber suportar bem as provações pelas quais passamos, o mal sofrer é deixar-se cair nas lamentações, nos queixumes, é sentar-se na cadeira de coitadinho, de vítima, é deixar-se experimentar o desânimo em sua vida. E aí, esse mal sofrer, a pessoa não é consolada, porque ela acaba angariando mais dores e sofrimentos para ela própria. Assim, bem-aventurados são aqueles que passam por aflições, mas que ao invés de se desanimarem, depositam esperança e fé viva na bondade de Deus. Estes é que serão consolados. Então, se a gente olhar para essa afirmação, bem-aventurados os aflitos, nós podemos traduzir mais ou menos da seguinte maneira: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque sempre depois de um inverno vem com certeza a primavera. O item 19 está intitulado O Mal e o Remédio, e Santo Agostinho começa a sua instrução nos colocando para pensar um pouco. Ele pergunta assim: a Terra é um lugar de satisfações? É um paraíso de delícias? Nos convidando a refletir sobre a predominância do mal nos espíritos ainda imperfeitos que povoam aí os planetas de provas e expiações, como a Terra, por exemplo. Se ainda repetimos, vamos pensar, os padrões psicológicos cristalizados no mal, não seria de se esperar dores, desilusões, lágrimas e sofrimentos atrozes num mundo de provas e expiações como a Terra? Mas a gente fica buscando algo que ainda é impossível se ter aqui na Terra, baseados em uma ilusão. Por isso, Santo Agostinho afirma que todos nós que aqui vivemos podemos esperar muitas lágrimas e sofrimentos, mas que por mais agudas e profundas sejam essas nossas dores, nós podemos agradecer ao nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a bendita oportunidade de passarmos pelo batismo da expiação e do sofrimento, através das nossas reencarnações. E ao final dessa nossa reencarnação aqui, retornarmos para o nosso lar espiritual como espíritos mais conscientes e libertos do mal que ainda existe em nós, por termos aprendido mais uma lição com fé, amor e resignação. Então, para o mal, só existe um remédio infalível: a nossa fé, que é o remédio seguro do sofrimento, pois ter fé
é acreditar num futuro melhor que nos aguarda e nos conduzirmos desde agora, de acordo com aquilo que nós acreditamos, porque somos nós que vamos construindo no nosso dia a dia o reino dos céus em nosso mundo íntimo. Por isso Jesus afirmou que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaremos as montanhas simbólicas dos nossos sofrimentos para fora do nosso mundo interior, pois teremos paz em nós. O item 20 vai nos trazer o tema "A felicidade não é deste mundo". Todos nós queremos ser felizes, na verdade, e a gente busca de maneira incessante vencer as nossas dores, ultrapassar nossas angústias, nossos medos. Não é isso que a gente faz? Mas muitos de nós, no afã de sermos felizes o tempo todo, acabamos acreditando que a felicidade é ter uma vida tranquila, cheia de prazeres, sem problemas, sem desafios. E aí, quando chega a dor, nos desesperamos porque nos esquecemos da função educativa que as dificuldades têm e que, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor inestimável. Mas é natural que naqueles momentos em que passamos por dificuldades, nós possamos vivenciar a tristeza. Nossa fé ainda é muito vacilante, mas na medida em que vamos vivenciando e experimentando e compreendendo que toda experiência de sofrimento tem uma lição a nos ensinar, a nossa fé vai se agigantando. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus nos fala da aventura dos aflitos que serão consolados, porque está no nosso querer a maneira que vamos escolher para passar pelas dificuldades que chegam até nós, se reclamando ou se nos resignando e aproveitando o valor incalculável da lição para o nosso próprio aprimoramento moral. Emmanuel nos lembra que a felicidade é em tudo paz em nós. Mas essa paz interior precisa ser construída em nosso mundo íntimo. Então, depositar nossa esperança de sermos felizes nas coisas materiais ou nas pessoas é uma grande ilusão. E o problema de vivermos iludidos é que quando a ilusão acaba, a dor nos visita. Deus, em sua misericórdia e amor infinitos, não retirou de nós a possibilidade de utilizarmos o nosso livre-arbítrio na construção da nossa paz interior. Para, ao final, nós regozijarmos por termos conseguido cumprir o nosso papel na criação, porque todos nós temos uma missão a cumprir. Cada dificuldade que enfrentamos, cada dor que sentimos, sempre vai trazer junto dela a possibilidade de fazermos diferente do que já fizemos no passado, seja em outras vidas, seja nessa vida presente. E é lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos que os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Mas vejam bem, para que a gente possa suavizar os nossos males, é fundamental a aceitação das dificuldades que vivenciamos. Os itens 21 e 22 tratam da morte física. E em se tratando de morte prematura, nós costumamos ouvir, às vezes, as pessoas dizerem, ou talvez a gente mesmo diga isso em algum momento, um filho jovem morrer antes dos pais é inverter a ordem das coisas. Mas quando fazemos esse tipo de afirmação, de que tipo de ordem nós estamos falando? Da nossa ordem de coisas ou da vontade divina? Os Espíritos nos ensinam que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que volta para a pátria espiritual prematuramente e que assim se preserva das misérias da vida. Então, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos,
é que Deus julga não convir que ele permaneça na terra por mais tempo. E nós espíritas bem sabemos que a alma vive melhor quando se liberta de sua vestimenta física. E se pedirmos a Deus que abençoe este ente querido, sentiremos essas fortes consolações do tipo que secam as lágrimas. O item 22 trata de um assunto bem interessante. Sabe quando uma pessoa má escapa de um perigo, da morte, e a gente ouve um comentário assim: se fosse um homem bom, teria morrido? Pois é. O Espírito Fenelon nos fala que essa é uma afirmação verdadeira, porque por vezes Deus pode conceder a um espírito que está iniciando o seu progresso evolutivo uma prova mais longa do que a um bom espírito que, por mérito, recebe a graça de ter a sua provação menos duradoura. Além de que, aquele que desencarnou, como nos ensina Fenelon, já concluiu a tarefa dele, e aquele que ficou talvez nem tenha iniciado a sua tarefa ainda. E Fenelon nos traz um exemplo muito bacana que nos ajuda a pensar sobre isso. Ele vai dizer para a gente o que a gente iria dizer, por exemplo, de um prisioneiro que cumpriu a sua sentença, mas que não foi dado a ele a libertação. A gente ia achar um absurdo, não ia? Deus é justo em todas as coisas e muitas vezes o que nos parece a princípio mal pode se revelar mais tarde um grande bem. Por isso, a necessidade de nos esforçarmos para sairmos, pelo nosso pensamento, da nossa acanhada esfera de visão e guardando a certeza de que à medida que formos trabalhando a nossa imperfeição pessoal, crescerá para todos nós a importância da nossa existência espiritual e perceberemos, porque vamos sentir no nosso mundo íntimo, o que seja de fato ser consolado por Deus. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo momento, Reflexões do Evangelho.